A graça e a paz de Jesus, queridos. Vamos centralizar o nosso estudo de hoje nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amados, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma com o intuito de visitá-los. Inclusive, este é um pedido de oração de Paulo para que Deus ofereça a oportunidade de passar um tempo naquela igreja, ver os irmãos face a face, repartir algum dom espiritual, ou seja, edificar com a sua vida e ter comunhão com eles ali na capital do império. Essa prontidão em pregar o evangelho é anunciada com um santo orgulho, vamos assim dizer, de pregar o Evangelho, pois ele não se envergonha do Evangelho. Embora houvesse ocasiões e oportunidades para se envergonhar, e podemos enumerar algumas delas, eu fiz algumas anotações aqui. Número um, Paulo estava no centro do poder mundial, que é Roma. Os romanos eram soberbos e altivos. Essa posição de superioridade poderia ser intimidadora para um judeu fazedor de tendas. Número 2. Paulo estava rodeado da nata do saber mundial. Roma incorporou em sua identidade a filosofia grega. Havia em Roma uma vastidão de filósofos e sábios que desprezavam o evangelho. Número 3. Ele se dirige à cidade de César, a cidade do imperador, que deveria ser adorado como um deus. No entendimento deles, não havia somente um Deus. A própria ideia de um único Deus era ridicularizada entre os antigos, visto que o comum era a vasta multidão de deuses. Poderia-se escolher qual Deus a adorar. Número 4. Segundo os relatos bíblicos, o apóstolo não impressionava fisicamente, nem demonstrava uma grande capacidade retórica, que era o ato de falar bem, de convencer e de ser eloquente dentro do contexto cultural que eles estavam acostumados. Arte que era grandemente apreciada entre os romanos. Muitos eram os motivos de Paulo se envergonhar da pregação do evangelho, mas ele diz sem pestanejar: Estou pronto para pregar o evangelho em Roma, pois não me envergonho do evangelho. Não se envergonhar do Evangelho significa não se envergonhar de Cristo. Não se envergonhar da mensagem da cruz. Não se envergonhar da mensagem do Cristo que condena o pecado, ao mesmo tempo salva pecadores como eu, como você. Eu me lembro que uma vez eu estava voltando de viagem de avião, chegando aqui na Flórida. O meu companheiro de assento no avião era um rapazinho jovem e eu estava ali com minha Bíblia, lendo, meditando, e ele me fazia algumas perguntas e eu vi que ele se interessou em conversar comigo. Ele me disse que tinha recém-casado, era um rapaz que devia ter seus 18 anos de idade, 19 no máximo, e sua esposa estava no aeroporto, numa poltrona mais na frente. E de alguma forma ele buscava conversa. Eu tinha poucos anos que tinha me convertido e que tinha chegado nos Estados Unidos e me senti um pouco tímido, sabe? Para poder falar para aquele jovem de Jesus. E o tempo foi passando, eu fui tentando tomar um pouco de coragem e eu ficava pensando, será que é para eu falar de Jesus, sim ou não? E nisso o piloto anunciou que estaríamos posando e o avião, quando pousou, o rapaz logo se levantou para encontrar a sua esposa lá na frente, e eu ali achei que eu deveria encontrá-lo, talvez ali na porta de saída, para falar de Jesus.
E afinal eu não consegui mais alcançar esse rapaz. Ele saiu rapidamente, passou na minha frente e sumiu. E eu vi que eu perdi uma oportunidade de falar do Evangelho de Cristo. Até hoje isso ficou marcado em mim, porque em algum momento eu titubeei, eu falhei, eu tive medo de o meu inglês ali muito fraquinho naquele momento, conseguir me comunicar com aquele rapaz, de alguma forma ser rejeitado. Não sei explicar o que, mas eu posso dizer que eu me vergonhei do Evangelho de Cristo. E eu sei que Cristo me perdoou, sei Jesus me perdoou e isso serve de lição para mim agora, para não perder nunca uma oportunidade de falar do Evangelho de Cristo. Se alguém, e Jesus disse isso em Marcos 8:38. É bom nós podermos ler. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Para termos a capacidade de não nos envergonhar do Evangelho de Cristo, amados, precisamos do poder de Deus através do Espírito Santo. Estar bem ligadinho a Ele, que é uma força infinitamente maior que uma dinamite capaz de destruir as obras do diabo e libertar os presos dos cativeiros do pecado. Concluindo, Paulo nos fala sobre a fé salvadora em Cristo e resume todo o Evangelho em uma só frase: o justo viverá pela fé. Portanto, amados, jamais se envergonhe do Evangelho de Cristo. Viva sempre com a fé dínamo do poder de Deus e fale de Jesus sem se envergonhar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.